O dia em que descobri quem realmente era o homem que chamei de filho. Minha filha, Clara, nunca mais havia se envolvido seriamente com alguém desde que a mãe dela morreu, 3 anos atrás. Então, quando finalmente decidiu me apresentar um namorado, eu estava apavorado em não estragar tudo. Lucas chegou de camisa social, um aperto de mão firme e até trouxe uma boa garrafa de vinho. Olhou nos meus olhos e prometeu que trataria minha filha com respeito. Passei a semana inteira ensaiando o que dizer, porque já tinha estragado tentativas anteriores, sendo o pai super protetor. Mas dessa vez, eu queria confiar. E ele parecia perfeito. Falou do quanto sentia falta do pai, que tinha morrido de câncer, e de como pescava com ele quando criança. No fim de semana seguinte, fomos pescar juntos. Ficamos horas conversando no barco. Ele me contou sobre os planos de casar com Clara no futuro, pediu conselhos sobre casamento e até ouviu quando falei da saudade que sentia da minha esposa. Quando, sem pensar, o chamei de filho, os olhos dele se encheram de lágrimas. Nos meses seguintes, Lucas se tornou presença constante. Ajudava com o quintal, consertou coisas na casa, jantava comigo quando Clara trabalhava no hospital. No dia de Ação de Graças, fez um brinde emocionante sobre ter encontrado não só amor, mas também uma nova família. Eu acreditava ter ganhado um filho, mas estava cego. Uma noite, Clara apareceu na minha porta, de pijama, descalça, com metade do rosto roxo inchado, o olho fechado, o lábio partido sangrando, e ela caiu nos meus braços antes de conseguir dizer qualquer palavra. Horas depois, entre soluços, me contou a verdade. Lucas a agredia há meses. Começou com apertões no braço, depois empurrões, até virar socos em lugares onde ninguém pudesse ver. Ele dizia que ela devia agradecer por ele ainda estar com ela, porque depois da mãe dela morrer, estava quebrada e nenhum outro homem a amaria. E eu, sem perceber, tinha chamado este monstro de filho. De repente, tudo fez sentido. As roupas largas para esconder os hematomas, a forma como ela se encolhia sempre que ele fazia um movimento brusco, o silêncio constrangido nas refeições, as desculpas para não sair com amigas. Minha filha estava pedindo ajuda em silêncio, e eu não vi. Enquanto ela dormia no sofá da minha sala, ainda tremendo, mesmo inconsciente, lembrei da promessa que fiz à minha esposa no leito de morte. Proteger nossa filha, custasse o que custasse. Olhei para Clara, acariciei seus cabelos e sussurrei. Nunca mais você vai precisar ter medo. Eu vou cuidar disso, de uma vez por todas. Naquele instante, percebi que já não era mais o mesmo pai hesitante de antes. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. Depois de Clara me revelar a verdade, que Lucas agredia há meses, eu senti o mundo ruir. Aquele homem que eu tinha chamado de filho, que eu tinha levado para pescar e recebido em minha casa como família, era na verdade um monstro. Naquela noite, quando ela finalmente adormeceu no sofá, tremendo, mesmo inconsciente, eu fiz a promessa que um dia dei à mãe dela antes dela morrer. Eu protegeria nossa filha, custasse o que custasse. E pela primeira vez, eu sabia que essa promessa exigiria de mim algo irreversível. Na manhã seguinte, Clara me perguntou se eu tinha ido atrás dele. Ela sabia. Sempre fomos ligados de um jeito que as palavras não eram necessárias. Eu apenas respondi: ele vai embora da cidade. Não vai mais te incomodar. Ela chorou. Mas não de medo, chorou de vergonha. Se culpava por não ter saído antes, por ter deixado aquilo acontecer. Eu segurei sua mão e disse: nada disso é sua culpa. A culpa é só dele. No hospital, cada detalhe do corpo de Clara era documentado. Roxos antigos, marcas recentes, um olho fechado, costelas possivelmente quebradas. A médica garantiu, mesmo que Clara não quisesse prestar queixa, o Estado iria acusá-lo por tentativa de homicídio. Logo a polícia entrou no caso. A detetive responsável nos disse que Lucas seria preso. Mas homens como ele sempre acreditam que são mais espertos. Ele sumiu, o apartamento vazio, o carro desaparecido, cartões de crédito sem uso. Dias depois percebi que ele estava nos vigiando. Meu carro apareceu com os pneus cortados e uma nota no para-brisa. Você me tirou tudo. Clara começou a ter crises de pânico, acordando no meio da noite, convencida de que ele estava dentro de casa. Eu passava as madrugadas revistando cada cômodo com ela, mas a paz não voltava. Até que um dia, voltamos para casa e encontramos sinais claros. Fotos viradas, objetos mexidos e em cima da cama dela, um peixe morto, do mesmo tipo que pescamos juntos meses antes. Ele estava dentro da nossa casa. Ele queria que soubéssemos. A partir dali não havia mais fuga. Começamos a nos esconder em casas de amigos, em motéis baratos, nunca no mesmo lugar 2 vezes. Mas Clara se revoltou. Não vamos deixar esse homem nos expulsar da nossa casa. Aqui é o que resta da mamãe. Aqui é o nosso lar. Eu percebi que ela tinha razão. Precisávamos enfrentar aquilo. Uma noite, recebemos a ligação de um amigo. Tinha visto Lucas comprando galões de gasolina. Ele planejava incendiar algo. Talvez nossa casa. Talvez pior. Foi quando aceitei o conselho do meu vizinho Daniel. Peguei a arma que ele me havia oferecido. Clara me surpreendeu ao pedir: pai, me ensina. Eu também preciso saber me defender. Você não vai estar sempre aqui. Ensiná-la a segurar aquela arma foi uma das coisas mais difíceis que já fiz, mas era necessário. Dias depois, a polícia finalmente localizou Lucas num motel. Mas a prisão deu errado. Ele escapou, bateu o carro e ainda assim conseguiu sair sob fiança. Com uma tornozeleira eletrônica, passou a nos perseguir legalmente. Estacionava o carro sempre a poucos metros de casa, observando, rindo, sem nunca cruzar o limite da lei. A cada dia a obsessão dele crescia, até que desapareceu de novo, cortando o monitor. Naquela noite tentamos nos esconder na cabana da família, isolada no meio da floresta. Mas assim que chegamos vimos as marcas no chão, pegadas frescas cercando a casa. Às 10 da noite, a luz acabou de repente. Passos lentos soaram na varanda, e a voz dele, misto de súplica e ameaça: eu te amo, Clara. Sempre te amei. Seu pai é quem estragou tudo. Minutos depois, a janela explodiu. Lucas entrou com um braço engessado e uma faca na outra mão. Seus olhos estavam insanos. O tiro ecoou na cabana. Clara puxou o gatilho. Ele caiu, mas ainda tentou avançar. Eu acertei o ombro com o bastão, ouvindo os ossos se batirem. Ele caiu, sangrando, lutando para respirar. Estava morrendo, mas ainda vivo. Tínhamos uma escolha: chamar ajuda ou deixar o tempo fazer o resto. Clara me olhou nos olhos e perguntou: o que a mamãe faria? Esperamos 5 minutos. 5 minutos que nos transformaram para sempre. E então,
Apenas depois que ele parou de respirar, ligamos para a polícia. O caso foi encerrado como legítima defesa. Ninguém questionou. Na TV, Clara era mostrada como uma sobrevivente corajosa que matou o agressor para salvar a própria vida. Mas nós sabíamos da verdade. Sabíamos daqueles 5 minutos de silêncio em que escolhemos não salvar. Meses depois, ainda convivíamos com as cicatrizes invisíveis. Clara tinha medo de vozes masculinas, não se sentava mais de costas para portas e sempre verificava as saídas de emergência. Eu também já não era o mesmo. Um dia, ela me perguntou: pai, você ainda se reconhece? E eu respondi: não, mas reconheço o homem que a sua mãe precisava que eu fosse. O pai que faria qualquer coisa para proteger a filha. A inocência ficou para trás. Não éramos mais vítimas, nem heróis. Éramos apenas sobreviventes, ligados para sempre pelo segredo daquela noite. E no fundo, sabíamos que se fosse preciso, faríamos a mesma escolha outra vez.